Iniciar com a abertura. Item 1, temos a discussão e aprovação da síntese da terceira reunião extraordinária de 2022, realizada no dia 10 de novembro de 2022. Pergunto aos conselheiros se temos alguma observação. Da minha parte, não. Ok, mais alguém? Bom, vamos colocar em votação aqueles que estão de acordo com a síntese encaminhada, fiquem como estão, aqueles que têm alguma discordância que se manifestem. Item 1, aprovado por unanimidade. Passando ao item 2 da nossa reunião, discussão e definição do plano de trabalho para o exercício de 2023. Isabel, por gentileza, é possível que você compartilhe conosco a agenda, por gentileza, para a gente definir? Eu gostaria, Isabel, que você colocasse aquelas ações em andamento, por favor, que nós tratamos, se for possível. Um instante, por gentileza, conselheiros. Pois bem, regimento interno do comitê, nós finalizamos. Temos 3 trabalhos em análise. A minuta do regimento interno das câmaras técnicas nós já vamos verificar, já é objeto de pauta da nossa reunião de hoje. Temos 2 atividades em andamento, são elas a deliberação normativa que disciplina a concessão de diárias aos membros da plenária, dos órgãos técnicos do comitê e de colaboradores eventuais, e a deliberação normativa que disciplina a concessão de patrocínio. Pergunto primeiro aos conselheiros, existe alguma ordem de análise que os senhores têm preferência? Porque a depender do que os senhores sugerirem, nós vamos colocar como ordem de pauta para as próximas reuniões. Alguém gostaria de se manifestar? Bom, Mariane, só uma observação, que a nova gestão, ela, depois do dia 30, né, do 6, já finaliza de vocês e inicia a nova gestão do comitê. Então, provavelmente, uma nova composição da CETIL. Só para vocês se atentarem a essa data. Não, perfeito. Mas a gente precisa deixar um plano de trabalho, não é, Isabel? Pronto? Sim, é só para no sentido assim, se vocês quiserem finalizar alguma Perfeito. demanda, não deixar no caminho, né, já se programar para a gente finalizar dentro desse prazo. Perfeito. Então, conselheiros, tem alguma ordem de análise que os senhores gostariam de sugerir? Presidente, da minha parte, não. Acho que a ordem aí, ela está ok. Então, primeiro faríamos, Paulo, as tratativas quanto à DN de concessão de diária aos membros da plenária e, em seguida, a gente pauta a concessão de patrocínio. Estão todos de acordo? Por mim, ok. Isabel? Ok, obrigada, Paulo. Já pode passar esses 2 itens, por gentileza? Para a definição de plano de trabalho. Creio eu que até junho, talvez a gente consiga finalizar essas 2 atividades. Se for também, né, claro, acredito que seja interesse de todos.
Perfeito. Bom, então, o plano de trabalho para 2023 da CETIL temos como previsão a conclusão da deliberação normativa do regimento interno das câmaras técnicas, que vamos dar início hoje, talvez vamos concluir uma boa parte hoje. Dando continuidade, além desse item, Isabel, por gentileza, coloca no primeiro item a discussão de hoje, que pode ser que a gente não finalize ela nesta reunião, por gentileza, tá? Vamos ser cuidadosos, talvez tenhamos um retorno com relação à ADN, estabelecendo como primeiro item este ponto de pauta, damos continuidade aos debates hoje, seguido da ADN, que disciplina a concessão de diárias dos membros da plenária, e, em sequência, a ADN, que disciplina a concessão de patrocínio. Questiona aos conselheiros se existe mais algum tema, algum assunto a ser inserido no nosso plano de trabalho de 2023. Fica aberta a palavra. Alguém gostaria de se manifestar? Bom, vou colocar então em votação plano de trabalho 2023 da CETIL, lembrando aos senhores conselheiros que a qualquer tempo, havendo necessidade de alterar, nós podemos votar novamente o nosso cronograma de ações. Não existe nenhum impedimento nesse sentido. Item 1, discussão da minuta do regimento interno das câmaras técnicas IGT do CBH Araguari. Item 2, deliberação normativa que disciplina a concessão de diárias aos membros da plenária, dos órgãos técnicos do comitê e de colaboradores eventuais. E item 3, deliberação normativa que disciplina a concessão de patrocínio. Em votação, aqueles que estão de acordo, fiquem como estão. Os que têm discordância, gentileza manifestar. Aprovado por unanimidade o nosso plano de trabalho de 2023. Próximo ponto de pauta, item 3, discussão e definição da minuta do regimento interno das câmaras técnicas do CBH Araguari. Vou fazer a seguinte dinâmica. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, Isabel, pode ser? E vou passando a minuta com os conselheiros. Estão vendo a minha tela? Sim. Conseguem fazer a leitura? Sim. Perfeito. Bom, conselheiros, essa é uma primeira minuta que nós trouxemos aqui para a discussão dos senhores, cujo objetivo é estabelecer o regimento interno das câmaras técnicas no âmbito do Comitê do Araguari, bem como algumas diretrizes para sua organização e funcionamento. Vou fazer a leitura. Caso os senhores queiram me interromper, fiquem à vontade, ok? Lembrando que é uma primeira minuta e vocês podem trazer as contribuições que entenderem por bem que nós vamos colocar no texto, ok? O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, instituído... Opa! Tá certo aqui. Instituído pelo Decreto Estadual 39.912, de 22 de setembro de 1998, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de se estabelecer as competências e diretrizes para o funcionamento de suas respectivas câmaras técnicas, considerando que, de acordo com a deliberação normativa número 131, de 14 de julho de 2022, compete ao comitê criar câmaras técnicas, grupos de trabalho ou outras formas organizacionais de apoio aos trabalhos, definindo, no ato de sua criação, a composição, as atribuições e o prazo de duração, de acordo com as normas gerais estabelecidas pelo CRHMG e normas específicas pelo CBH Araguari, delibera. Essa parte inicial aqui é só
a base legal para se dar, na qual repousa a deliberação normativa. Caso os senhores tenham mais alguma outra base legal e fonte normativa, fiquem à vontade, que nós podemos inserir aqui no texto. Capítulo 1 das disposições preliminares. Este regimento interno estabelece as disposições de funcionamento das câmaras técnicas vinculadas ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, bem como seu funcionamento e diretrizes específicas. O objetivo aqui, conselheiros, é estabelecer em uma única minuta diretrizes gerais aplicáveis a todas as câmaras técnicas e também algumas específicas. Nós entendemos que uma DN seria melhor do que várias. Então, mas fica aberto aí a discussão para os senhores, se vocês querem fazer uma deliberação normativa por Câmara Técnica, né? Eu acredito que uma DN só fica mais fácil, fica mais tranquilo e de melhor compreensão para todos do comitê. Mas fica aí aberto também outros formatos, caso os senhores queiram sugerir, ok? Artigo 2º. Para os efeitos dessa DN, a sigla CBH Araguari e a palavra comitê equivalem à denominação Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, assim como o regimento corresponde à denominação de regimento interno. As câmaras técnicas vinculadas ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari organizam-se na forma deste regimento interno, regendo-se, no que couber, pelas normas da Lei Federal 9433 de 97, 13199 de 99, regulamentada pelo Decreto 41578 de 2001, Decreto 39912 de 1998, pelas normas editadas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Composição. As câmaras técnicas do CBH Araguari serão constituídas por até 8 entidades que compõem o comitê, escolhidas entre seus pares por indicação ou adesão destas na composição, procurando garantir a representatividade de forma paritária de todos os segmentos do plenário. Tudo que eu vou ler aqui é comum a todas as câmaras técnicas. Em seguida, nós vamos chegar nas partes específicas. Tudo certo até agora? Estão de acordo? Ok, parágrafo 1º. As entidades que irão compor as câmaras técnicas deverão indicar formalmente para o comitê seu representante com os devidos contatos. Em caso de vacância, a vaga será preenchida na reunião do plenário, respeitando a representatividade de cada segmento. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Após a constituição da Câmara Técnica, sua composição deverá ser informada ao plenário do CBH por parte da Secretaria Executiva. Parágrafo 4º. Os membros das câmaras técnicas, conforme a necessidade sob sua responsabilidade, poderão fazer-se acompanhar de assessor técnico, que terá direito à voz nas reuniões das câmaras, sem direito a voto, mediante comunicação prévia ao coordenador. Isso é muito importante, tendo em vista que muitas vezes as câmaras discutem assuntos técnicos específicos que o conselheiro pode solicitar assessoria técnica para a apresentação do tema e debate do tema. Parágrafo 5º. Mandato. Mariana. Pois não. Rick, Prefeitura de Uberaba. Essa comunicação prévia, ela vai ter uma data estipulada? Por exemplo, antes da reunião, não sei, 5 dias antes da reunião, ou algo do tipo? Nós conversamos sobre isso ao elaborar a minuta. E nós achamos que se a gente estabelecesse algum prazo, poderia cercear o direito dessa inscrição do assessor técnico. Então, dependendo, se houver algum material ou alguma coisa que vai ser exposta na reunião, nós vamos solicitar que isso seja encaminhado à Secretaria Executiva com alguma antecedência. Mas o que eu conversei com a Secretaria Executiva foi exatamente isso. Eu fiz essa mesma pergunta. Falei, não seria o caso de estabelecer um prazo? Mas aí nós temos o receio da questão
Pode ser questionada a falta de acesso à nossa reunião, de não ser democrática, porque a inscrição de qualquer interessado ela é prévia, logo antes da reunião. Eu entendo por bem que aqueles que vão fazer uma apresentação técnica específica vão adiantar à Secretaria Executiva o que vai acontecer. Então, realmente foi uma questão que nós nos perguntamos aqui. O que você acha, Rick? A gente estabelece um prazo, não estabelecemos? Aqui nós deixamos em aberto. Então, é porque quando a gente coloca mediante comunicação prévia, dá a entender que ele vai avisar, né, com uma antecedência. Seria então, não sei, antes da fica meio reunião. que geral. Mas aí antes quando? Um dia antes? A gente não estabeleceu exatamente por causa disso. Por exemplo, está aberta a inscrição para aqueles que queiram participar. Então, fazem uma inscrição. Agora, o assessor técnico avisaria para a coordenação, antes da reunião começar, que ele está presente, que ele faria uma apresentação ou uma defesa oral, entendeu? Não, sim, entendi. Perfeito. Obrigado, viu? Nós conversamos sobre isso. A princípio, eu fui a favor de estabelecer um prazo, Rick, mas depois, pensando, realmente nós poderíamos ter uma resistência de cerceamento de fala, de algo dessa ordem. Então, se for assessoria técnica a apresentar algum ponto de pauta específico, que fale com a coordenação antes da reunião, só para não surgir como uma surpresa, para a gente também preparar a apresentação e para as discussões serem efetivas. Ok? Entendi, perfeito. Obrigado. Bem? Mais alguém? Continuando, parágrafo 5º. Mariana, não sei se a aba pode manifestar, se a gente poderia colocar uma sugestão. No artigo 4º, onde fala no 3º, após a constituição da Câmara Técnica, sua composição deverá ser informada ao plenário do CBH Araguari por parte da Secretaria Executiva. Nesse caso, a competência seria da coordenação da Câmara Técnica, porque é como se estivesse dando uma responsabilidade para a Secretaria Executiva, sendo que nós, né, a nossa função é dar um suporte técnico para vocês. Então, seria a coordenação. Isso. Por parte do coordenador, seria isso? Seria isso. Após a constituição da Câmara Técnica, sua composição deverá ser informada ao plenário do CBH Araguari por parte do coordenador. Do coordenador respectivo, do seu coordenador. Do coordenador está suficiente? Sim, do coordenador, né, da respectiva Câmara Técnica, porque é normas gerais, né? Do coordenador, do seu coordenador. Tá. Ô, Isabel, você pode manifestar, tá? Fica à vontade. Principalmente você que é a nossa especialista, tá bom? Obrigada. Parágrafo 5º, o mandato dos membros das câmaras técnicas será de 4 anos, coincidente com o mandato dos membros do plenário do CBH. Capítulo 3, da organização interna. Artigo 5º. As câmaras técnicas do comitê terão um coordenador e um secretário, eleitos entre os seus membros por maioria simples dos votos, na primeira reunião de cada período de vigência do mandato. Parágrafo 1º. Em casos de ausência ou impedimento do coordenador ou do secretário, estes serão substituídos na referida reunião por eleição entre os membros presentes. Parágrafo 2º. Em caso de vacância dos cargos de coordenador e ou secretário, deverá ocorrer nova eleição para os seus preenchimentos na primeira reunião seguinte. Seguinte ou subsequente, hein, Isabel? Deixa o seguinte. Artigo 6º. Compete ao coordenador de cada Câmara Técnica convocar e presidir as reuniões, propor e validar os itens de pauta das reuniões,
estimular os demais membros a participar das reuniões, representar sua respectiva Câmara Técnica perante a diretoria ao CBH Araguari, apresentar resumo das atividades da Câmara Técnica nas Assembleias Gerais do Comitê, redigir e assinar os pareceres técnicos elaborados pelos membros das câmaras sobre assuntos de sua competência, acompanhar o andamento das atividades propostas no plano de trabalho anual da Câmara Técnica e propor revisões caso surjam dificuldades em cumpri-lo na íntegra. Foi o que nós colocamos. Fazer cumprir esse regimento interno e empenhar-se para que sua respectiva Câmara desempenhe adequadamente suas funções. Exercer o voto de desempate e possibilitar a participação democrática de todos os representantes setoriais presentes nas reuniões. Parágrafo único. Todo início do ano e, quando solicitado, o coordenador deverá apresentar ao plenário do comitê relatório com todas as atividades realizadas no ano anterior, destacando ainda as ações em andamento e o estágio em que se encontram. Que foi o que nós fizemos, né, Isabel? Não sei se todos os conselheiros acompanharam. Artigo 7º. Compete ao secretário de cada Câmara Técnica preparar a pauta e convocações das reuniões, expedir correspondências, organização de arquivo e atividades de divulgação, providenciar lista de presença das reuniões e redigir as sínteses, controlar a frequência dos membros da Câmara Técnica, planejar as ações necessárias à realização de reuniões, organizar as inscrições e o tempo de fala e participação dos membros convidados. Artigo 8º. A Agência da Bacia do Rio Araguari ou entidade equiparada poderá, de forma complementar e sempre que necessário, responsabilizar-se pelo suporte técnico, administrativo e jurídico da reunião, visando o desenvolvimento dos trabalhos dessa Câmara Técnica. Capítulo 4 do funcionamento. A instituição, membro titular e sua respectiva suplente que não comparecerem a 3 reuniões consecutivas ou 6 alternadas, receberão um comunicado da instauração de processo de desligamento, emitido pela Secretaria Executiva da Câmara Técnica, podendo apresentar manifestação no prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento do comunicado. Parágrafo 1º. No caso de manifestação da instituição, dentro do prazo previsto no caput, a questão será analisada pela coordenação da Câmara Técnica, devendo proferir sua decisão no prazo de até 30 dias. Parágrafo 2º. Caso não haja manifestação da instituição ao comunicado supracitado, ocorrerá seu desligamento automático, sendo o fato comunicado à plenária pela Secretaria Executiva. Pergunta, Isabel, se aqui seria a coordenação. Sim, coordenação. É lógico que, assim, todo, né, processo, minuta, a gente auxilia a secretaria, mas a aprovação do que vai ser encaminhado, né, para instauração é de competência da coordenação, sim. E outra coisa, Mariane, só voltando no 8º, no final ficou desta Câmara Técnica. Visando o desenvolvimento dos trabalhos da Câmara Técnica. Ok. E no parágrafo 2º... Isso é do artigo 9º? Isso, do artigo 9º. O artigo 9º está seguindo. No fim também fala a plenária pela Secretaria Executiva. Isso eu já alterei, ó. Foi o que eu te perguntei antes. Ok? E no meio do 9º também já arrumou? Não, né? Não entendi. Fala de novo. No 9º. Isso. Emitido pela Secretaria Executiva. Perfeito? Ok, Isabel? Sim. Okay. Algo mais?
Bom, artigo 10. Na ausência do membro titular e suplente, a instituição membro titular designará, por meio de procuração específica, um representante para a reunião, sendo considerado o voto da instituição. Parágrafo 1º. As procurações somente serão aceitas até no máximo 25% das reuniões plenárias anuais. A procuração prevista no caput, reuniões plenárias seriam ordinárias aqui, não, Isabel? Então, mas aí você está falando, na verdade, você tem que tirar plenárias e colocar reuniões das câmaras técnicas, né? Porque plenárias é assembleias do Sim, comitê. sim. Porque muito disso aqui foi extraído lá do regimento geral. Uhum. As procurações somente serão aceitas em até no máximo 25% das reuniões. Deixa eu confirmar, mas eu acho que é ordinária, sim, porque a gente só tem previstas as ordinárias, né? Sim, sim. Seriam ordinárias, porque senão as extraordinárias não entrariam nesses 25%. Deixa eu só confirmar aqui. Senão eu coloco reuniões anuais. Mariana. Sim. É Sandra da aba, bom dia a todos. Bom dia, a Isabel Sandra. tentou explicar aí, não sei se é de consenso também, é o seguinte, porque quando a gente fala o seguinte, que a gente trouxe do regimento interno, porém, aqui a gente está trabalhando as câmaras técnicas. Aí essas procurações, nem sempre quem participa da câmara técnica, nem sempre, porque é o seguinte, os 25% das reuniões você vai considerar as procurações em cima das reuniões do plenário ou das reuniões das câmaras técnicas? Das câmaras técnicas. A gente está falando aqui das câmaras. Então, é isso que a Isabel falou. Então, para a gente não colocar 25% das plenárias anuais, e sim das câmaras técnicas, das reuniões das câmaras. E esses 25%, Sandra, entram tanto ordinárias quanto extraordinárias? Aí vocês que vão definir, porque lá no regimento, a Isabel está olhando, é só ordinária, Isabel? No regimento, ela está fazendo a pesquisa aqui, mas a gente acredita que é só ordinária, a gente não lembra de cabeça. Não tem. Não tem definição. Não tem. Então, eu acho que é para tudo, né? Então, eu vou colocar das reuniões. Isso. Nós não sabemos quantas reuniões, né? Que é 25%. Isso. É uma falha do... Uma questão que foi discutida lá atrás, Mariana, se você lembrar, é que porque, assim, como que você vai saber quantas reuniões vão ser realizadas, né? Então, a gente chegava assim, por exemplo, vai chegar num certo ponto que a gente não vai saber se vai atingir ou não os 25%, porque não tem por causa das exato. Extraordinárias, Isso. Né? Aí, o que a Isabel colocou aqui nesse parágrafo é que aqui, como a gente está trabalhando câmaras técnicas, para a gente considerar as procurações nas reuniões das câmaras técnicas. Não, isso está perfeito, tá? Isso aí Isso. foi um erro da redação mesmo, Sandra, eu te agradeço. Imagina. Agora, eu acho que a gente vai, à medida em que forem apresentadas as procurações, é que você vai ver, porque existe uma programação, a gente deve fazer isso com base na programação anual de reuniões, né? Uhum. Então, eu acredito que das câmaras técnicas dá para fazer assim, porque geralmente não tem muita extraordinária, né? Entendi, mas de todo modo é necessário colocar um limite nessas procurações, né? Então, por isso que eu creio que essa previsão ela tem que constar aqui, ela é de fato necessária. Mais alguma coisa, Sandra, Isabel? Não, nesses itens somente isso, Mariana. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada, Sandra. Parágrafo 2º. A procuração prevista no caput deverá ser encaminhada à secretaria de forma online até às 16 do dia anterior e física até 30 minutos antes da reunião. Ô, Mariane, desculpa, é porque a Sandra a gente está desligando aqui para ela poder falar lá, para não dar microfonia. Tá. E eu não consegui acompanhar. Mas deixa eu só, dentro da Câmara Técnica, eu não, sinceramente, eu não sei, assim, do tempo que eu venho acompanhando o comitê, se essa questão de procuração, ela funcionaria. Aí é uma coisa que vocês têm que pensar. Por quê? Dentro do plenário, ela funciona porque às vezes é um item que é pautado, aquele item vai ser deliberado ali, ele não tem continuidade. Dentro da Câmara Técnica é tudo muito técnico, então você vê a gente está trabalhando o regimento interno, eu acho que já há umas 5 reuniões. Então, uma é continuidade da outra.
Então, tem que pensar direitinho se essa questão de procuração funcionaria para a Câmara Técnica. Eu acredito, Isabel, minha vivência em colegiados, tá? Que a figura da procuração, ela existe principalmente para evitar faltas e para que, na iminência de algum membro titular ter a necessidade de se fazer representar, que ele aconteça na via de procuração, tá? E o que que acontece? É uma exceção, tá? Porque a gente tem titularidade e suplência já para tentar sanar isso. É uma exceção, está prevista no regimento geral lá, e eu acredito que aqui nas câmaras possa acontecer, mas caberá a cada titularidade fazer valer a sua participação na via de procuração, ou seja, o procurador que chegar, ele tem que estar preparado e saber que aquilo ali que ele vai discutir já tem uma discussão anterior e para ele poder acompanhar devidamente o tema de pauta. Entendeu? Eu acho que a procuração em si é um instituto que deve estar presente, acho válido, e que é perfeitamente cabível dentro das câmaras técnicas. E caberá a cada titular ter esse cuidado. Se eu me fizer representar, eu vou falar com o meu representante qual que é o tema, o que que aconteceu e o que que ele deveria fazer. Né? Vai haver um alinhamento segundo o posicionamento de cada titular, de cada cadeira. Então, eu entendo que sim, mesmo que seja um assunto de continuidade, que as procurações estejam presentes. Por que elas estariam na plenária e não estariam nas câmaras técnicas? Então, tudo que for aplicado, a gente tem que ter uma regularidade em toda a estrutura do comitê. Porque a falta dessa regularidade, dessa presença, ela pode ser questionada. Então, se eu tenho um direito em uma cadeira, por que eu não teria em outra? Então, eu não vejo prejudicialidade a gente manter as procurações aqui. E outra coisa é colocar esses 25% em cima das reuniões. Porém, a gente não sabe anualmente quantas reuniões ordinárias e extraordinárias acontecerá, né? A não ser as ordinárias. Ordinárias a gente Esse, ele sabe. foi discutido, sabe? Porém, não pôde ser alterado, porque como a gente estava bem no limite para discutir o regimento interno, e havia uma questão sobre ter que manter o que estava na deliberação 69, então o comitê ele não teve como trabalhar em cima desse texto. Então a redação ela ficou igual a 69. Mas na também verdade, é uma coisa de se pensar, né? foi o que eu falei com a Sandra. Eu acho que isso aí vai ser um agenciamento. Suponhamos, a gente chega no final do ano, existe um cronograma de ordinárias e a pessoa já se fez substituir por procuração 3 vezes. Entendeu? Então, isso vai ter que ser dosado e eu acho que vai se utilizar uma negativa para apresentação de procuração, talvez, mas ao final do ano, se ela for utilizada muitas vezes. Vai ser bom senso e contabilizar, porque as extraordinárias realmente não vai ter uma previsão. Então, a gente vai ter que tomar esse cuidado quando apresentarem uma procuração para verificar se está naquela paridade. É bom senso, creio eu. E momento, né? No momento que aquela procuração vai ser apresentada. Isso é muito comum aqui no comitê? Não, porque essa redação ela havia sido tirada nesse último regimento interno que teve, né? Uhum. Que foi substituído, justamente por essa questão de procuração, né? Porque mas ela voltou, né? Você pode substituir o membro no momento que você quiser, então necessariamente você não necessitaria de uma procuração, né? Uhum. Mas essa redação ela voltou, né? Só que infelizmente a gente vê falhas nela. Eu, teoricamente, assim, da prática que eu tenho dentro do comitê, eu não acredito muito que funcione, não. Justamente por essa questão da própria contabilização. Na verdade, como existe para outras estruturas, eu também não vejo como a gente suprimir essa possibilidade para as câmaras técnicas. A gente tem que sempre pensar na questão de democratização, de oportunização para todas aquelas unidades do comitê, entendeu? Seja ela plenária, todas as unidades de composição precisam ter regras gerais idênticas, divergindo apenas no tocante ao seu funcionamento, no que eu digo de conteúdo meritório.
Porque uma ou outra Câmara Técnica, por atribuição específica, por exemplo, vai ter alguma particularidade. Mas em termos de apresentar procuração, substituição de membros, tempo de mandato, isso tudo tem que ser muito igual. Como essa redação voltou, a gente vai tirar só para as câmaras técnicas? Aí fica aos conselheiros aí o que vocês pensam. Eu entendi por manter, exatamente por estabelecer um padrão, né? Porque aqui, veja bem, nós estamos falando de funcionamento geral, características gerais, tá? Então, por isso, já que ela veio, voltou para a redação, mesmo sendo uma imprecisão, o pessoal entendeu importante ter o Instituto da Procuração como uma opção. Por que as câmaras técnicas, de repente, vão cortar? Ou a gente pode apresentar essa minuta sem o texto, como foi feito, para o comitê, e eles colocam de novo, entendeu? Que é difícil mesmo você contabilizar, mas não é impossível, não. Eu acho até nem a questão da contabilização, não, sabe? Eu vejo um prejuízo na discussão mesmo. São discussões... Vai depender de quem... aí a pessoa não tá, aquela pessoa que está procurando, você tem que parar, explicar tudo de novo, aquele raciocínio que já estava sendo formado. Mas aí tá errado, né, Isabel? Se mas eu for... Mas se tá aí, Mariana, direito da pessoa. Mas assim, creio eu que todos devem ter responsabilidade, né? Quando eu tenho a minha titularidade, por exemplo, em alguns colegiados, quando a suplente vai e é um assunto que eu comecei a discutir, eu tomo todo o cuidado de repassar para a suplência, para ela dar continuidade, né? Claro que uma dúvida ou outra pode surgir, isso é natural, porque a pessoa não esteve na reunião. Mas eu, Mariana, por exemplo, eu tomo todo esse cuidado, porque eu estou me fazendo representar, né? Agora, o que a gente tem que pensar aqui é um Instituto da Procuração que permaneceu no regimento. Então, se a gente for retirar, a gente precisa ter uma justificativa. E aí, o que você acha? Eu acho que poderia colocar, então, incluir a responsabilidade de quem for, né, substituir por procuração, estar atento aos itens que forem pautados, porque eu acredito que isso aí, assim, eu falo pela experiência de eu sei. Sabe? Eu entendo a sua ansiedade. Agora, ali, tem coisas que é para contribuir, é ótimo, sabe? Sim. Mas tem que parar um assunto que já está quase sendo finalizado. Agora eu... Aí na outra reunião, aí quando você inclui na outra reunião, a pessoa não tá. Então fica vago ali, sabe? Isabel, eu entendo a sua... eu entendo e eu te dou toda a razão, inclusive, porque é um retrabalho, né? É um negócio complicado, a pessoa aparece, você já discutiu um monte, tem que falar de novo, mas assim, eu acho complicado como técnica legislativa, porque nós temos regras para técnica legislativa propriamente dita. Aqui, eu sou técnica jurídica, e então eu penso muito na técnica da redação também. Então, por que eu estou te dizendo isso? Nós temos legislação complementar, tanto federal quanto estadual, no tocante à técnica para se redigir as normas. Aqui a gente está falando de um ato ordinatório, administrativo, uma deliberação normativa. Eu posso colocar e exigir responsabilidade? Entendeu? Essa pessoa, ela já deveria ter. Então, a princípio, eu não posso, por mais que seja super justificável o seu anseio e você está coberta de razão, eu não posso colocar numa norma que esse outorgado, quem vai exercer o direito a título de procuração, ele seja responsável. Isso aí estaria em desacordo com uma redação normativa. Porque isso já é presumido. Se você vai exercer algum poder específico ou vai se fazer representar em alguma atuação, a pessoa tem responsabilidades ali. Eu, como conselheira no colegiado, se eu for me fazer representar, aquela pessoa, quando ela estiver sentada naquela cadeira, ela está munida publicamente de todas as obrigações que um conselheiro tem. Entendeu? O que eu posso colocar são as responsabilidades do conselheiro, as responsabilidades da secretaria executiva, da coordenação, mas eu não posso colocar um parágrafo aqui exigindo responsabilidade daquele que for designado. Isso aí é uma coisa que é óbvia.
fica redundante e contrário à técnica de redação normativa. Essa é só a minha opinião, pessoal. Vocês fiquem à vontade, Isabel. Se você quiser, eu coloco aqui, mas certamente vai ser questionado. Não, não é a minha querer, não, sabe? A gente quer que as coisas andem, e a gente Eu vê sei. que é uma brecha, às vezes, as coisas não andar, né? E a gente quer muito que as coisas andem, que as coisas concluam, até porque a aba ela é muito cobrada pelo seu trabalho, e aí a gente vê que é uma brecha, infelizmente, para as coisas estarem sendo travadas, né? Isso aí, vocês desculpem o comentário relaxado da minha parte, cada um tem sua crença, mas eu costumo dizer que isso aí fica com a consciência de cada um e com o Papai do Céu olhando para nós, vendo o que a gente faz aqui. Cada um sabe da sua responsabilidade, eu entendo perfeitamente, Isabel e Sandra, entendo, tá? A Sandra deve estar aí também, ansiosa, de acordo com isso, mas eu não posso colocar isso na norma porque fica em desacordo com as técnicas de redação. Se eu pudesse, e mesmo colocando, vou dizer para vocês, pode ser que não vai ser seguido, tá? Eu receio muito e eu penso muito a quem a gente vai sujeitar à plenária, a nossa deliberação normativa, que vai criticar se a gente mandar isso com uma falta de técnica, aí sim, eles vão falar que a coordenadora do CETIL é maluca e não seguiu as normas, tá? Mas aí, se for importante para você, Isabel, faz uma sugestão de redação, não tem problema. Não, eu só estou colocando para vocês pensar. É lógico que isso ainda vai para as outras câmaras técnicas, né? E a gente está olhando na amplitude mesmo, igual muitas vezes, eu não estou olhando só CETIL. Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Um projeto, por exemplo, projeto a gente fica discutindo ali há muito tempo, né? Desde a construção do PPA. Então, estou olhando o impacto nas outras câmaras técnicas também. Tá perfeito. Mas isso aí quem decide é vocês. Paulo, por favor, levantou a mão, depois o Rick. Presidente, nesse fato aí, nessa discussão, é sempre bom lembrar que na minha relatoria, aí eu procurei, lógico, observar, né, o que está dentro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, no Conselho Estadual, e como muito bem a senhora apontou, existe, né, e quem é um profissional habilitado aí do direito, ele sabe que você tem normas, né, lei complementar, né, e leis ordinárias tratando da técnica legislativa, né? Geralmente os conceitos em aberto, né, em normas, né, isso aí já muito, né, nós profissionais do direito, a gente já quanto mais aberto, isso aí já está sendo excluído, né, da legislação. Então, a gente, né, só para as pessoas aqui que eventualmente não são da formação de direito, né, a gente lembra aí quem fez a faculdade de direito que o Código Penal nosso tinha, por exemplo, né, me desculpem aqui, tá, mas ele tinha, por uma influência de questão de igreja e costume, tinha um crime que era seduzir mulher honesta, né? Olha, veja o que eles colocaram numa norma, né? Ainda bem que isso foi, lógico, revogado, mas isso foi com o tempo. Então, os conceitos em aberto, isso aí sigo a opinião da presidente, né? Essa questão da procuração, ela tem e vai de cada um, ok? Muito obrigado pela parte. Ok, obrigada, Paulo. Você conseguiu ser muito mais claro do que eu, como sempre, viu? Muito criterioso e a minuta com a sua relatoria, ela é de uma riqueza muito grande. Temos sorte de tê-lo aqui no conselho. Te agradeço pelos trabalhos, ok? Se tiver qualquer imprecisão da minha parte aqui na condução da reunião, por favor, fique à vontade para me interromper, tá, Paulo? Muito obrigada. Rick, você é o próximo? Muito obrigado. Presidente, minha dúvida já foi sanada. Ah, tá ótimo.
Mais alguém? Bom, então, seguindo, parágrafo 2º, nós já lemos, vou fazer a nova leitura. A procuração prevista no caput deverá ser encaminhada à Secretaria Executiva de forma online até às 16 do dia anterior e física até 30 minutos antes da reunião. Isabel, você recebe essa cópia física necessariamente? Quando as reuniões são presenciais, sim. Ok. Parágrafo 3º, a justificativa de ausência não implicará em abono para os efeitos deste artigo, não afastando a incidência das penalidades nele previstas. Artigo 11. Para recomposição das vagas vacantes por desligamento, renúncia ou extinção de uma instituição, a Câmara Técnica deverá observar as regras estabelecidas pela DN 131, de 14 de julho de 2022. Achei desnecessário replicar tudo aqui, tá, pessoal? Parágrafo 1º, a Secretaria Executiva da Câmara Técnica correspondente deverá informar a entidade representada por meio eletrônico suas faltas, alertando-a da penalidade de desligamento na Câmara Técnica em referência. Mariana. Sim. Sandra, sugestão para apreciação. Artigo 11, a gente fez, foi colocado a informação da deliberação normativa, que hoje é o regimento interno. Se houver uma alteração, essa deliberação, ela, pelo menos nesse artigo, ela vai ficar não vai ficar em conformidade com o novo regimento. Sugestão de redação, se assim entenderem pertinente, estabelecidas no regimento interno do Comitê do Araguari. Porque aí, se alterar, vocês não vão precisar alterar essa deliberação. É só uma Inclusive, sugestão. Sandra, por lei complementar e legislação ordinária que estabelecem as regras que nós temos de redação normativa, é necessário evitar, sempre que possível, a remissão a outras normas, exatamente por causa disso, tá, Sandra? Tá perfeito, vou substituir aqui a redação. A Câmara Técnica deverá observar as regras estabelecidas pelo regimento interno em vigor do comitê. Perfeito? Perfeito. Ótimo, Obrigada. Sandra. Eu que agradeço. Mais alguém? Dando continuidade, artigo 12, cada Câmara Técnica reunir-se-á ordinariamente, conforme cronograma aprovado na primeira reunião do ano, devendo a convocação ocorrer com antecedência mínima de 10 dias úteis. Extraordinariamente, por iniciativa do coordenador ou no mínimo de 1/3 de seus membros, ou através de solicitação da diretoria do CBH Araguari, devendo a convocação ser enviada com antecedência mínima de 5 dias úteis. Ok? Quanto ao procedimento? Parágrafo 1º, a pauta e a respectiva documentação das reuniões deverão ser encaminhadas no mesmo prazo da convocação. Parágrafo 2º, a reunião ordinária poderá ser dispensada a critério e mediante justificativa do coordenador da Câmara Técnica. Parágrafo 3º, em cada reunião da Câmara Técnica será redigida uma síntese, a fim de retratar as discussões relevantes de forma resumida, bem como as decisões tomadas e aprovadas que, após a aprovação de seus membros, será assinada pelos presentes. Isso aqui interessa muito, né, Isabel? Tá certinho? Tá de acordo? Então, sobre essa questão da assinatura dos presentes, isso funcionava muito bem quando a reunião era presencial. Hoje, na verdade, a gente não consegue mais pegar essa assinatura. Por exemplo, então, tem vamos pessoas que eu deixar não só a vejo desde aprovação. a pandemia. Uhum. Então, só a aprovação, pessoal aprovando, ok? Tá tudo certo para você? As reuniões são gravadas, é suficiente? Isso, ou assinatura. Hoje eu também trabalho na plenária, eu trabalho com a assinatura digital do presidente e do secretário. Que também pode ser uma possibilidade de vocês analisarem. Aos conselheiros? E a aprovação dela na reunião seguinte.
Eu acho que a assinatura digital não é importante. Eu foquei em dar aprovação em reunião, seja ela presencialmente ou de forma remota. Nós estamos com reuniões gravadas e tem a votação da síntese, como nós fizemos hoje, por exemplo. Aí, em cada reunião da Câmara Técnica será redigida uma síntese, a fim de retratar as discussões relevantes de forma resumida, bem como as decisões tomadas e aprovadas que, após a aprovação dos seus membros. Eu posso colocar que será aprovada por seus membros em votação na reunião subsequente. O que vocês acham? Isso. Então, em cada reunião da Câmara Técnica será redigida uma síntese, a fim de retratar as discussões relevantes de forma resumida, bem como as decisões tomadas e aprovadas, que, em reunião subsequente, será pautada para aprovação. Ok, pessoal? Todos de acordo? Seguindo, artigo 13, as reuniões da Câmara Técnica serão públicas, devendo ocorrer somente com a presença de, no mínimo, 50% mais um de seus membros em primeira chamada ou em segunda chamada, com a presença de pelo menos 3 membros. Não havendo quórum, parágrafo 1º, para dar início aos trabalhos, o coordenador da Câmara Técnica aguardará por 15 minutos, após os quais, permanecendo a inexistência da quantidade de membros suficientes, deverá cancelar a reunião, transferindo-a para outra data. Mariana, sim. Desculpa te interromper, Sandra, novamente. Artigo 13. As reuniões da Câmara Técnica serão públicas, devendo ocorrer somente com a presença de no mínimo 50% mais um de seus membros em primeira chamada ou em segunda chamada com a presença de pelo menos 3 membros. Você acha interessante estipular o prazo, de qual será o prazo estabelecido para essa segunda chamada? Para não ficar aberto? Por exemplo, você como coordenadora, você vai dar aí mais ou menos os 30 minutos, que é o de praxe. Mas você entende meu raciocínio? Porque a gente não delimitou aí qual seria o prazo para a segunda chamada. Mas é só uma observação que eu faço para a análise de vocês. Não fica subentendido que seriam os 30 minutos? Eu estou fazendo esse levantamento porque na última, não sei se foi na última, que a gente participa de tanta reunião, Mariana, a gente não lembra, mas vocês fizeram a solicitação para que a gente auxiliasse na pesquisa se seriam uns 30 minutos, porque estava sendo discutido 20, 10, 15 minutos. E aí eu levantei a questão de que, pelo pouco que eu entendo, assim, dessas regras, né, porque não é muito a minha área, eu sou advogada, mas eu não trabalho muito técnica legislativa. Eu disse que a maioria dos regimentos internos, de todos esses normativos, geralmente a gente vê 30 minutos. Eu fiz a pesquisa e realmente eu não encontrei uma legislação que fala obrigatoriamente que são 30 minutos. Então, por isso que eu estou trazendo essa informação aqui, porque no dia foi solicitado, né, para fazer a pesquisa, porque gerou essa dúvida. Então, se gerou a dúvida, pode ser que futuramente possa ser cogitado novamente essa questão. Tá, mas você vai começar em quanto período? 30 minutos? 40 minutos? 10 minutos? Então, por isso a sugestão de colocar aí os 30 minutos que é de praxe. Vamos colocar um prazo para essa segunda chamada aqui, pessoal? A minha sugestão é seguir 15 minutos e não esperar meia hora. O que vocês acham? Presidente, da minha parte, eu concordo com a sua sugestão. As reuniões da Câmara Técnica serão públicas, devendo ocorrer somente com a presença de no mínimo 50 mais um em primeira chamada, ou em segunda chamada com a presença de pelo menos 3 membros. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, senhores, um instante que eu vou tentar fazer aqui. Mariana, desculpa, essa hora novamente. O prazo aí que eu te falei, sim, se você concordar, pode manter lá no parágrafo, no artigo 13.
olha lá para você ver, ó, as reuniões das câmaras são públicas, devendo ocorrer somente com a presença de seus membros em primeira chamada, ou em segunda chamada, após 15 minutos, com a presença de pelo menos 3 membros. Não? Sugestão. Fica grande demais esse trem aqui, não, gente? Ou então você coloca o parágrafo logo abaixo do artigo, para indicar que essa segunda... Isso. Ficou bom assim? Parágrafo 1º. A segunda chamada será feita pela coordenação após 15 minutos contados do início da reunião, ok? Sugestão, né, Mariana, só para análise, no regimento interno do CBH Araguari, vocês usam da primeira chamada para a segunda 30 minutos, tá? Mas vocês definem o prazo. Eu achei 30 minutos muito. Eu até conversei isso com a Isabel, Sandra. Eu acho que para as câmaras técnicas, a gente pode colocar 15. Conselheiros, coloquem em votação. Seriam 15 minutos ou 30 minutos? O que vocês acham? Alguém está de acordo com os 30 minutos e não os 15? Vamos manter os 15 minutos, então? Isabel, de acordo? Sim. Ok. Lembrando, pessoal, que nós vamos ter certamente muitas outras contribuições, tá? Essa é só uma primeira minuta. Parágrafo 2º. Não havendo quórum para dar início aos trabalhos, o coordenador da Câmara Técnica aguardará também, né, por 15 minutos, após os quais, permanecendo a inexistência de quantidade de membros suficientes, deverá cancelar a reunião, transferindo-a para outra data. Parágrafo 3º. O quórum... Mariana. Pois não? Esse último, o parágrafo 2º. Não havendo quórum para dar início aos trabalhos, o coordenador da Câmara Técnica aguardará por 15 minutos após a segunda chamada? Não seria necessário? Boa pergunta, Rick. Tô pensando, tá, gente? Quando eu fico em silêncio é porque eu tô pensando. Deixa eu ver aqui. Reuniões ocorrem com 50 mais 1 em primeira ou em segunda, pelo menos 3. A segunda será feita com 15 minutos. Não havendo quórum para dar início, o coordenador aguardará por 15 minutos. Depois da segunda chamada, vírgula, após os quais, permanecendo a inexistência da quantidade de membros suficientes, deverá cancelar a reunião. Daí ficam os 30 minutos. Ok. Obrigada, Rick. Perfeito, boa observação mesmo, Rick. Porque aí não deixa lacuna, né, Mariana, para dúvidas. E outra coisa, aí ficam os 30 minutos, 15 para a primeira chamada, mais 15 para a segunda, e aí eu acredito que em meia hora, a pessoa que atrasou meia hora não deve comparecer mesmo, né? O prazo fica razoável e atende ao regimento interno do comitê. Ok, obrigada, Rick. Parágrafo 3º. O quórum para votação das decisões e encaminhamentos é a maioria simples dos presentes, independente da manutenção do quórum de instalação. Parágrafo 4º. As matérias aprovadas na Câmara Técnica e informações pertinentes serão encaminhadas pelo coordenador à Secretaria Executiva, com antecedência compatível com os prazos estabelecidos para serem pautados. Artigo 14. Mariana. Pois não.
desculpa, que dá dúvida. Parágrafo 3º, quando no finalzinho, compatível com os prazos estabelecidos para serem pautados, a intenção aqui é pautar na CETIL ou pautar na plenária? Pautar nas câmaras técnicas. A gente está falando de DN de Câmara Técnica. Então, eu posso, as matérias aprovadas na Câmara Técnica, peraí, as matérias aprovadas na Câmara Técnica e informações pertinentes serão encaminhadas pelo coordenador à Secretaria Executiva, com antecedência compatível com os prazos estabelecidos para serem pautados. Não é na Câmara, não. Entendeu? A minha dúvida é porque você já passou pela Câmara, né? Sim. Então, isso. Então, a gente coloca para serem pautados junto ao comitê? Com antecedência, porque às vezes tem uma reunião do comitê já agendada, e aí o coordenador tem que alertar a Secretaria Executiva com essa antecedência sobre informações pertinentes e matérias aprovadas. Atendeu, Sandra? Entendi, não, é justamente essa observação que eu fiz mesmo para colocar onde vai ser pautado. Perfeito, Mariana. Obrigada. Eu que agradeço. Artigo 14. As reuniões das câmaras técnicas obedecerão à seguinte ordem: abertura da sessão, verificação de presença e quórum, discussão e aprovação de síntese, comunicado dos membros, leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia, relato pelo secretário dos assuntos a serem pautados, discussões, votações, decisões e encaminhamentos, assuntos gerais e encerramento. Parágrafo 1º. Qualquer interessado em se manifestar na discussão em apreciação pela Câmara Técnica poderá participar das reuniões com direito à voz, porém, sem direito a voto. Parágrafo 2º. As solicitações de estudos, pareceres e outros trabalhos afins surgirão tanto por deliberação do plenário do comitê, quanto por indicativa da diretoria do comitê, e deverão ser encaminhados à coordenação da Câmara Técnica competente pela Secretaria Executiva. Parágrafo 3º. Por se tratar de instância consultiva, não cabe pedido de vista dentro da Câmara Técnica de matéria pautada, objeto das discussões, nem antes nem durante as votações, decisões e encaminhamentos. Sugestão? É isso mesmo, pessoal? Posso dar uma sugestão, Mariana? À Sandra? vontade. Mariana, parágrafo 3º. Por se tratar de instância consultiva, não cabe pedido de vista dentro da Câmara Técnica de matéria pautada, objeto das discussões. Ponto. Porque quando a gente fala assim, nem antes, nem durante as votações, dá a entender, tipo assim, apesar de lá anterior estar falando que não cabe, eu acho que não tem a necessidade de falar que é nem antes, nem depois. Não cabe, né? Porque aí fica sacramenta. Não cabe, pronto. Sugestão. Não, tá ótimo, Sandra. Tô achando que você é uma grande técnica legislativa, tá? Você tá escondendo isso da gente. Ou não, de forma alguma. Pessoal, capítulo 5 das competências. Isso aqui eu queria conversar com vocês, porque é o seguinte, no início eu tratei com vocês que a ideia seria ter uma DN única para todas as câmaras técnicas, tá? Então, essa seria, esse capítulo de competências, cada Câmara Técnica vai ter sua competência específica. Então, a sugestão é elaborar uma sessão para cada Câmara Técnica. Aqui, nós vamos abrir para as demais câmaras técnicas estabelecerem, em termos de competências, cada uma das suas competências específicas. Nós já nos adiantamos e colocamos da CETIL, porque nós estamos aqui na CETIL, né? Mas seria o espaço, perdão, que as outras câmaras técnicas teriam para estabelecer em cada sessão específica as suas competências, ok? Creio eu que a norma não fica tão robusta também. Não fica tão extensa, e é uma forma que a gente tem para cada Câmara estabelecer suas próprias competências, que muitas dessas não vão ser coincidentes. Todos de acordo?
Então, aqui nós vamos avaliar as competências desta Câmara Técnica e vamos encaminhar a minuta para as demais para que elas possam incluir a sessão de cada uma. Ok, Isabel? Certo. Essas reuniões, a primeira reunião será em conjunto? Ó, eu creio, Porque eu Isabel, penso que seja importante, Mariana, porque como vocês já tiveram todo um trabalho para colocar as competências da CETIL, né, então seria importante vocês, pelo menos, né, você, coordenador, estar nessas reuniões, né, para poder... na verdade, eu vou fazer uma sugestão. Eu entendo que a gente poderia marcar uma extraordinária entre os coordenadores para tratar disso. Eu acho que pode ser mais efetivo, porque o texto já vai ser aprovado por cada Câmara Técnica e seus membros. Porque se for todo mundo também, ou se eu participar de todas, não sei o que pode ser mais efetivo. Primeiro momento marca os coordenadores, uma reunião com os coordenadores, né, e você passa, né, todo o trabalho que a CETIL desenvolveu. Sim. E aí vocês, em conjunto, pensam, né, o que é melhor. Se né? eles precisarem da minha presença, eu estou à disposição, Isabel, tá? Porque eu acho importante também, na discussão deles, que são muitos técnicos, né? Eles não têm assessoramento jurídico. Então, seria bom ter uma presença nesse sentido. O que você acha? Até porque para análise, né, no momento, Sim. se cabe ou não, né, se interfere ou não, porque às vezes uma colocação deles pode interferir nas decisões no que cabe à própria CETIL, né? O pessoal pode ir com muita sede ao pote. Né? Sim, pode ser. Tá ok. Vamos fazer o seguinte, apresenta, então, ao invés de fazer uma reunião com os coordenadores, eu já vou reunir com eles quando eles estiverem discutindo a minuta. Eu já estarei presente. Ok? Se for necessário uma reunião com os coordenadores para fechar, aí a gente trabalha uma extraordinária. O que você acha? Então, você acredita que encaminha essa minuta e a Câmara Técnica? Eu acho que seria mais produtivo, talvez você fazer nesse primeiro momento a reunião com os coordenadores, né? Porque aí você já passa as diretrizes, né? A forma o prazo que vocês têm, né? Porque querendo ou não, ela tem que ser fechada com a CETIL, né? Esse encaminhamento tem que sair da CETIL para o plenário. Né? E tem que ser nessa, eu acredito que eu gostaria que fosse um produto da nossa gestão aqui. Né? Então e tá. Assim, a última plenária ordinária, para você ter uma ideia, né? Marcada no início de junho dessa gestão. Então vamos ver se a gente trabalha uma extraordinária depois, entre mim e você, Isabel, com os outros coordenadores. Vai ser bem rápida, só com esse ponto de pauta, para eu passar para eles o norte. Então, quando você fala extraordinária, é só uma reunião de alinhamento mesmo, né? Porque desculpa. contabilmente a gente não pode. Desculpa, sim, uma reunião de alinhamento com eles. Certo, não, perfeito. Eu vejo uma data. Joia. Então, pessoal, nossa sessão, por enquanto, tá? Sessão 1, Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais, são competências desta Câmara examinar a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa de propostas previamente à sua apreciação pelo plenário, bem como analisar a compatibilização das propostas de normas de gestão de recursos hídricos com as de gestão ambiental. Alguma observação, Paulo? Não, presidente. Superamos. Ok. Apresentar substitutivo ao plenário, acompanhado da versão original da matéria examinada. Devolver a matéria à Câmara Técnica competente com recomendações de modificação. Rejeitar, no todo ou em parte, proposta analisada sobre o aspecto da constitucionalidade, legalidade, integração institucional e técnica legislativa. Parece pouco isso aqui, mas é muita coisa, né? Pois não, Paulo? Foi erro aqui, eu vou tirar que essa Mariana. Sim, Sandra. Na última reunião... desculpa, Paulo, você vai falar?
Mariana, na última reunião que nós fizemos, a gente discutiu o inciso 1 e 4, e justamente o que você falou, é um trabalho da CETIL, né, mas assim, eu particularmente acho muito pesado para a CETIL, sabe? Examinar constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, é uma responsabilidade muito grande, e requer, um trabalho muito minucioso. E a gente havia, na última reunião, discutido isso. Aí, quando você leu, rejeitar no todo ou em parte, proposta analisada sobre constitucionalidade, legalidade, integração institucional e técnica legislativa. Como você achou ele pesado, ele também reflete lá no primeiro, no inciso primeiro, sabe? Isso só foi uma para discussão reflexão. nossa, né, Sandra? Isso. Só que o que acontece? A gente foi no regimento do comitê, me parece que isso está lá. Espera só um minutinho, que quando eu ouço, a Isabel fica sem ouvir por conta do eco. Esses incisos, tanto o 1 quanto o 2, o 1 e o 4, eles estão dentro do regimento interno? Não estão, Mariana. São contribuições do Paulo. Na verdade, eu creio que o Paulo tenha colocado isso porque estava onde que estava isso? Na resolução, Paulo? Isso aí não foi uma inovação sua, isso já estava em outra norma, não estava? Pode falar, Paulo. A busca que eu fiz desse inciso, ele está dentro, se não me falha a memória, lá no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Isso, E só exatamente. uma parte, o presidente, eu acho que nessa questão, é lógico que aí a gente discutiu muito isso na reunião anterior, essa questão da constitucionalidade, né, inconstitucionalidade, e eu vejo particularmente que essa questão da constitucionalidade, a gente tem que estar muito, como se diz, já sempre pregando o que a Constituição está definindo. E Na verdade, Paulo, o papel esse é um espelho, Sandra e Paulo, de uma normativa federal. Então, as câmaras técnicas de assuntos institucionais e legais, elas, nesse âmbito nosso do Conselho Estadual, nós também deveríamos tratar disso, por mais que pareça pesado, vão existir imprecisões, né? Eu vou dar um exemplo para você, se o próprio legislativo, né, às vezes passa alguma coisa, e eles têm uma Câmara específica lá para isso também, que é a CCJ, a Câmara de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ela estabelece muito isso, tem essa atribuição, e às vezes, em razão no tocante à questão aqui que nós tratamos de legislação de recursos hídricos, de ter uma pluralidade de normas, existe uma diversidade de normas, pode ser que uma e outra ela não seja contemplada. Erros podem acontecer. A gente não pode garantir excelência, mas, de fato, tudo que nós vamos verificar, aqui a gente está olhando do aspecto técnico, a gente está olhando constitucionalidade, a gente está olhando legalidade, nós tratamos aqui, por exemplo, dessa DN, da técnica legislativa, da pertinência e da natureza da norma, né? E também integração institucional e técnica legislativa. Então, só para finalizar, tudo que nós já discutimos sobre isso, creio eu, Sandra, que a gente pode replicar isso aqui. Sim, é uma grande responsabilidade, mas está no raciocínio de ser uma CETIL. Algo pode ser impreciso, pode repassar, tanto é que em plenária podem haver alterações e etc. Isso pode acontecer, nós não somos perfeitos, mas a todo momento as propostas que passarem por aqui, e creio eu que por parte da minha coordenação e de coordenações futuras, com certeza todas essas questões vai se tentar conferir uma atenção especial para isso. Ninguém aqui vai querer aprovar nada ilegal e inconstitucional, né?
mas surpresas podem acontecer. Nós estamos diante de uma série de normas e que isso pode acontecer, por isso da importância disso ser discutido numa Câmara e também se passar a plenário. Quanto mais mãos verificarem isso, mais experiências, a expertise de cada um, mais refina a norma. Eu, Sandra, sou a favor de permanecer com esses 2 incisos, mas eu coloco para vocês todos aí a votação. Paulo, você deseja falar mais alguma coisa? O que a senhora apontou, e lembrando que, assim, particularmente, eu acho que todos, né, não só os profissionais de direito, eu acho que o papel de guardião da Constituição é do Supremo, mas eu acho que quanto mais, assim, todo o cidadão procurar conhecer o texto constitucional e aplicar ele, eu acho que isso é de um ganho para a sociedade muito grande. Certamente agora eu acredito que vai vir uma discussão aqui para o comitê que, exemplo, né, essa questão aí de outorga para condomínios em perímetro urbano, que vai discutir aí sobre a questão da lei de saneamento e a questão de outorga, e eu acho que isso é uma questão que vai entrar dentro da constitucionalidade, isso já citando como exemplo, né? Então, eu acho que o texto constitucional, a Constituição, ela tem que ser, ela não tem que ser só específica para determinados profissionais aí do direito, legisladores. Acho que a sociedade, o povo tem que amar o seu texto constitucional. Tá Nós ok? somos apaixonados, né, Paulo? Somos apaixonados pela Constituição. Precisamos ser, né? Estrito Sim, cumprimento do dever legal. cumprimento, justamente. É o norte, né? Perfeito. Sandra? Mariana, assim, não só obrigada. Não só deixar claro, eu não sou contra, né, a permanência desses incisos. Eu só estou ressaltando a importância deles e a responsabilidade dessa Câmara, né, em cumprir o que está sendo colocado nas competências. Eu não sou contra. Inclusive, isso vai ser muito, mas muito enriquecedor para o comitê. O comitê contando com uma Câmara que tem uma competência de executar o que está previsto aí é fantástico. Eu só me preocupo com a exigência dos incisos, né? Porque hoje a Câmara ela conta com advogados, nem sempre ela contou. Então, essa a preocupação, né? Mas, assim, eu não sou contra, eu sou totalmente a favor, inclusive não só na constitucionalidade da Constituição, mas na constitucionalidade com a lei das águas, né? Com a lei estadual que a gente tem que seguir. Eu sou a favor, não sou contra, eu só estou preocupada com a responsabilidade que está trazendo, por isso que eu estou trazendo esse alerta, mas é de suma importância e essencial a presença deles, eu estou trazendo só o alerta da responsabilidade, tá bom? Se você perguntar assim, Sandra, retira ou permanece? Permanece. Eu fazendo parte de um comitê, eu permaneceria sem dúvida alguma, só estou chamando a atenção pela grande responsabilidade desses incisos. Sandra, eu vou, se você me permitir, e os demais conselheiros também, eu vou me comprometer ao levar essa minuta de DN, uma vez finalizada para a plenária, de ressaltar esse ponto, tá? De dar uma ênfase, ressaltar esse ponto e colocar em discussão. E também deixando claro toda a limitação pessoal que todos nós temos, né? Eu não sei quanto vocês, mas eu, como profissional, se tenho uma certeza de que eu aprendo uma coisa nova a cada dia que passa. A gente nunca pode achar que sabe tudo e que é perfeito, né? A minha certeza é pela imperfeição, mas de todo modo, todo o trabalho que eu faço, principalmente em CETIL, né? Em toda a Câmara Técnica que tem um trabalho legal, e eu acredito que, como profissional do direito, é pautar minhas ações na constitucionalidade e na legalidade daquilo que está ali colocado. Então, eu me coloco à disposição de vocês e também fixo o meu compromisso ao repassar essa minuta de ressaltar esses 2 incisos, ok?
Ok, Mariana, perfeito. E até mesmo porque, também compartilho das suas palavras, até mesmo porque nós, operadores do direito, a gente está em constante aprendizado, porque o bonito do direito é isso, né? Ele não é engessado. E as lacunas nos permitem manifestar as nossas interpretações, os nossos entendimentos. Então, a gente costuma, colegas do direito, falar, se você encontrar um advogado que fala, eu sei tudo, foge dele. Porque ele não sabe, não, é impossível, até mesmo por conta dessa dinamicidade das legislações que estão alterando sempre, acompanhando, né, o dinamismo da sociedade. Mas perfeito. A minha intenção aqui é apenas assim, essa colocação de você levar ao plenário e explicar, olha, é pesado esses incisos, nós vamos nos comprometer, mas não significa que seremos 100% de excelência, não porque não temos competência, mas pode haver um erro, entendeu? A minha preocupação é só vocês serem cobrados, por uma exigência que está sendo colocada aqui, não dá dúvida da competência e da capacidade de vocês, mas é só uma precaução mesmo pelas competências que estão sendo trazidas para vocês. Tá excelente seu comentário, assina embaixo. Ótimo, obrigada, Sandra. Inciso 5. Assessorar por meio de seus membros os trabalhos desenvolvidos pelas demais câmaras técnicas do comitê. Analisar, quando solicitado pelo comitê, relatório de atividades da aba para avaliação do plenário do comitê. Elaborar e encaminhar ao plenário propostas de normas para recursos hídricos, observada a legislação pertinente. Manifestar-se, sobre consulta que lhe for encaminhada. Relatar e submeter à aprovação do plenário matérias de sua competência, examinar os recursos administrativos interpostos junto ao comitê, apresentando o relatório ao plenário, convidar especialistas para assessorá-la em assuntos de sua competência. Muitas vezes, Sandra, nesse ponto aqui é importante, nós vamos ter algo em debate específico, uma norma muito específica, que nós podemos convidar especialistas técnicos que conheçam o procedimento, normas específicas procedimentais, para nos auxiliar. Isso aqui é uma boa saída para aprimorar os nossos trabalhos, tá? Eu, como advogada, eu não faço nada sem o técnico. Muito difícil. Né, principalmente em toda a pauta ambiental, não só a de recursos hídricos, a gente não pode fazer nada sem o técnico, né? Por isso que meio ambiente é interessante, porque ele é interdisciplinar. Então, a gente aprende muito em razão disso. Criar grupos de trabalho para tratar de assuntos específicos, propor a realização de reuniões conjuntas com outras câmaras técnicas. Outras atividades que vierem a ser delegadas pelo plenário do CBH Araguari. Isso aqui parece feio em termos de técnica, mas é bom que supre lacunas, que dá entrada a algo que o plenário possa necessitar dessa Câmara Técnica. Parágrafo 1º, a proposta de criação ou extinção de Câmara Técnica especializada será previamente analisada pela CETIL, que submeterá ao plenário parecer fundamentado sobre a proposta para deliberação. Artigo 16. A Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais observará, de igual forma, as competências gerais definidas. Vamos lá, Sandra, pelo regimento interno em vigor do comitê. Adiantei aí para você? Tudo certo? Perfeito. Ok. Das disposições finais, artigo 17. As câmaras técnicas deverão elaborar anualmente cronograma de reunião e plano de trabalho mínimo para o exercício, observando o plano diretor das bacias e cronograma de trabalho do comitê. Artigo 18. Mariana, mais uma observação para reflexão. Quando vocês colocam que deverão elaborar anualmente o cronograma, vocês desejam especificar a data, tipo assim, na primeira reunião, como que vai ser, ou deixar em aberto mesmo? Lá em cima já fala que o plano de trabalho é na primeira reunião, Sandra. É porque eu falando aqui com a Isabel disse que esse plano, ele geralmente é elaborado na última reunião do ano. Aí, quando não dá, é feito na primeira reunião. As câmaras técnicas deverão elaborar anualmente cronograma de reunião e plano de trabalho mínimo para o exercício, observando o plano diretor das bacias e cronograma de trabalho do CBH Araguari. Gente,
elaboração anual do plano de trabalho. Então, para aquele ano específico, deve ser pautado um plano de trabalho. Eu acho melhor a gente não engessar isso aqui. O que que vocês sugerem? É porque, na verdade, a gente já tem que cumprir isso lá no programa do contrato de gestão. A gente tem que informar as reuniões, entendeu? Mas você quer mudar a redação aqui, Isabel, para falar que é a última reunião do ano? Eu acho melhor a gente, observando todas as câmaras técnicas, eu podia colocar preferencialmente na última reunião do ano. Não deixa engessado isso, não? Deixa que o plano de trabalho mínimo para o exercício ele vai ser elaborado anualmente, que vai se cumprir essa obrigação de todo modo. Chama uma atenção e levanta a lebre caso não ocorra no final do ano, e pode dar problema. Aqui está falando que o plano de trabalho mínimo vai ser feito anualmente. É que nós prestamos conta, né, de um ano para o outro. Assim, como vocês ainda terão outras discussões, Sim, a gente vai amadurecendo e amadureça. E qualquer coisa, a gente discute uma proposta de redação para adequar a realidade, a nossa realidade, que você está mais próxima do que a gente aí, tem mais vivência. Não, Tá perfeito, bom? perfeito. Artigo 18. Os serviços prestados pelos membros da Câmara Técnica são considerados relevantes para o serviço público não sendo remunerados. Artigo 19. Todo comunicado, questionamentos, envio de documentação complementar, pedido de informações dos membros das câmaras técnicas deverão ser enviados ao seu respectivo coordenador que, após análise da pertinência, encaminhará à Secretaria Executiva para os devidos trâmites. Artigo 20. Ficam revogadas, no que couber, as seguintes normas. Aqui eu preciso de um voluntário para me ajudar. Eu preciso saber, pessoal, quais são as normas. Essa é uma boa oportunidade para nós sermos diretos no que a gente quer revogar a título de deliberações normativas, tá? Então, nós vamos revogar quais deliberações normativas? Porque nós temos uma específica, por exemplo, que aprova normas gerais para funcionamento das câmaras técnicas, que é a DN número 5, de 5 de julho de 2012. Como essa DN aqui, ela vai ser específica para regimento interno com normas gerais, ela deixa de existir. Então, a título de revogação de normas deixarem de valer, nós temos alguns tipos que acontecem. Ela pode ser tácita, ou seja, aprovada e publicada essa DN. Naturalmente, nós, por exemplo, que somos profissionais de direito, saberíamos que essa deliberação normativa ela estaria revogada, ou ela pode ser expressa. Então, como esse é um documento que vários técnicos de outras áreas vão ter acesso, creio eu que se nós formos o mais técnicos expressamente possível, ou seja, que a gente possa identificar essas deliberações, que uma vez com a nossa proposta aqui, se publicada, elas venham a deixar de existir por tratar diversamente da mesma matéria, a gente deveria colocar essas DNs de forma expressa aqui, tá? Eu fiz uma primeira pesquisa, eu vi essa deliberação normativa número 5 de 2012, que trata de normas gerais de funcionamento de câmaras técnicas, e colocaria a sugestão aqui. Mas peço, por favor, aos conselheiros que façam essa reflexão junto comigo, para evitar que fiquem normas aí em aberto, porque essa questão, todas as vezes que um ato administrativo ordinatório é publicado, no nosso caso aqui, por exemplo, a deliberação normativa, todas as outras anteriores que tratem da mesma matéria e sejam contrárias a esse novo texto, elas estão automaticamente revogadas, por revogação tácita. Mas se a gente puder fazer esse controle, identificar essas DNs e já colocá-las aqui para revogação expressa, eu acho que fica muito mais válido e muito mais claro para aqueles que vão fazer a leitura da norma. Pois não, Paulo? Presidente, só uma dúvida. A aba, como secretaria executiva, ela não
teria aí, através do seu jurídico, apresentar para a Câmara Técnica quais são as normas aqui a gente necessariamente que estão em vigor e eventualmente com a entrada agora desse novo regimento pode ser revogadas? Essa é uma dúvida que eu tenho. Obrigado. Obrigada, Paulo. Sandra, você poderia esclarecer isso para nós, por Ela gentileza? saiu um pouquinho aqui da sala, Mariane, mas assim, eu já posso adiantar a vocês que no corpo do e-mail e convocação, a secretaria encaminhou para vocês o link que vai para o site, onde está todas as deliberações que estão ligadas às câmaras técnicas. Hoje a gente tem uma que é a norma geral e depois uma que instituiu cada câmara técnica com as suas competências. O que tem que analisar é se revogar, por exemplo, a resolução 37 de 26... Não pode revogar a resolução, Isabel. Então, Na verdade, nós estamos falando só de deliberações normativas, tá? Porque algumas são deliberações e outras entraram com resolução. Então, é o seguinte, ela institui, e ela também tem a competência da Câmara Técnica. Olha só como que é importante que você me falou. Desculpa te interromper, Isabel. Para você revogar normas, tem que ser ou uma norma da mesma natureza ou hierarquicamente superior, tá? Por exemplo, se vier uma lei falando tudo diferente do que a gente está falando aqui de regimento interno, é um absurdo, tá, gente? Mas é só a título de exemplo. Isso tudo vai embora. Agora, a princípio, para essa deliberação normativa, nós colocaríamos as DNs identificadas e talvez na CETIL a gente iria propor uma minuta de resolução para ser levada a plenário só para revogar essas que nós identificamos que também não terão valia, para também ser publicada, entendeu? Como se fosse um saneamento de normas. Entendi, só que hoje dentro do regimento interno do comitê ele não emite mais resolução. A gente pode levar o assunto para a plenária deliberar. Isabel, você anota isso aí para mim, por favor? Anota aí para você me lembrar, por gentileza, tá? Para a gente ver como que a gente vai tratar essa situação, porque o que que acontece, pessoal? Realmente deixa de valer o que está estabelecido em contrário. Só que, como existem essas resoluções, não se emite mais resolução, a gente precisa verificar se vai haver alguma manifestação expressa pela revogação delas. Como não se emite mais resolução, a gente precisa, ou a gente vai trabalhar pela revogação tácita mesmo, ou vai ter alguma outra solução, mas isso precisa ser debatido, tá, Isabel? Pelo saneamento regular das normas. Pois não, Paulo? Presidente, desculpa só em insistir no ponto, é que eu ainda permaneço na dúvida da questão dos trabalhos da ABRA como secretaria executiva e como suporte às câmaras técnicas. No meu entendimento, eu acho que a ABA, através da sua assessoria jurídica, necessariamente ela deveria dar, nesse caso, o suporte e já indicar diretamente para os representantes aí, no caso nós, da CETIL, o que nós temos de DN e resolução relativa ao que nós estamos discutindo. Eu ainda estou com dúvida nesse ponto. A ABA, ela pode dar esse suporte ou não dessa situação? Ou isso é uma atribuição específica da CETIL? Então, é isso que eu te falei, as deliberações, o que tem de deliberação e resolução, ela já foi no corpo do e-mail. É só abrir no link aí que você vai ver que as normativas estão aí. A normativa vigente hoje, que está ligada à Câmara Técnica, é a norma geral, que é a de número 5, que a Mariana já passou, e as demais são as resoluções. É só abrir no e-mail aí que você vai ver que já está aí. Então, de DN, nós temos só essa, Isso, Isabel. gente, hoje no comitê são só essas. Foi a que eu vi, foi só essa. Isso. Paulo. Pois não, Paulo.
parte aqui. Voltando nesse ponto, Isabel, no meu entendimento, eu entendo que aí a Secretaria Executiva ela teria que encaminhar um documento informando no seguinte sentido: a resolução X ela está em vigor ou não está, a DN e tal, e que esse encaminhamento ele pode ser um encaminhamento motivado e fundamentado ou não, entendeu? É essa situação que eu ainda, né, eu já participei de conselhos, de secretaria executiva, que sempre a secretaria executiva ela encaminhava um parecer prévio para a Câmara Técnica, para o próprio plenário, né? E isso eu, particularmente, eu senti falta nessa questão. Eu entendo que o trabalho das câmaras técnicas, não só dessa CETIL, mas a aba necessariamente, como suporte de secretaria executiva, necessariamente deveria estar encaminhando os pareceres, né, no meu entendimento, mas eu ainda estou em dúvida, tá? Eu estou em dúvida se isso é de competência das câmaras técnicas ou se a aba não tem essa competência. Obrigado, viu? Obrigada, conselheiro Paulo. Mariana. A conselheira Sandra consegue se manifestar? Mariana, só um momento, por favor. Volta a falar, né? A secretaria ela já fez esse apontamento. Quando ela mandou o e-mail, no corpo do e-mail está lá o link das normativas do CBH Araguari. Uma das questões que a gente tem que analisar, o que de fato é um suporte da secretaria e o que de fato é de competência da Câmara Técnica, né? Do próprio secretário, o relator, que é o senhor Paulo, né? Porque essa colocação, ela já foi feita desde as primeiras reuniões, a secretaria, ela tem mandado para vocês as normativas. Isabel, eu entendi a colocação do conselheiro Paulo e entendo a sua. O que eu creio que ele tenha sentido necessidade é talvez de um suporte mais direto da parte de vocês, na espécie de uma nota dizendo o que vocês julgam a título de contribuição e não para bater o martelo, tá, Isabel? Então, a Secretaria Executiva, a título de contribuição, julga após uma análise prévia e coloca à disposição da CETIL para deliberação que tais e tais e tais normas, uma vez publicada como está, a minuta, tal, perderiam sua validade, a saber. Aí traz para nós, é só um posicionamento mais direto do que um e-mail encaminhando o link. Eu compreendi o que você falou, mas creio eu que a gente tenha se perdido aí, talvez, na clareza quanto à técnica. E a solicitação de encaminhamento, porque isso também é muito importante, né, Mariana? A CETIL, ela vê a necessidade que ela precisa e fazer o encaminhamento, né? Porque claro. até então isso não foi solicitado. Sim, então, mas hoje eu respondo para vocês o que tem. E eu estou falando com firmeza pelo que eu já acompanho vocês e que eu tenho dentro da secretaria. Sim, claro. Você vê possibilidade, Isabel, de você encaminhar para nós, após essa reunião, assim que for possível, essa nota a todos os membros dizendo que, a pedido da coordenação da CETIL, a Secretaria Executiva, de forma a contribuir com os trabalhos, ela fez um levantamento. Você acha que isso é possível? Você está sem áudio. Mariane, a Sandra, ela vai falar com vocês. Tá bom? Pois não. Mariane, sim, desculpa, pessoal, é porque nós estamos na mesma sala, vocês desculpem aí esses erros aí, né, dessas online que acontecem. Sim, é só fazer, vocês podem fazer esse encaminhamento no final, né, a gente vai providenciar sim. Agora, Mariana, assim, todas as contribuições que tanto eu passo aqui, a Isabel, a gente passa no sentido de contribuir mesmo para
para auxiliá-los, né? Não é na intenção de bater martelo, a gente sempre está contribuindo, inclusive, a gente nem tem a competência para isso, né? Para bater o martelo. Aí, agora, uma questão que eu queria discutir com vocês, se você me permite, Mariana, volta lá nas competências, por gentileza, porque a gente precisa delimitar isso, nas competências tanto do coordenador como do secretário. Porque é o seguinte, Mariana, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Quando a gente coloca no papel e a gente traz essas competências para a gente. Então, por exemplo, quando a gente quer, não acha, né, Mariana? Tá ali. Minha filha. Eu sofro com isso. E quando você lê um negócio, gente, eu acabei de ler, aí você não encontra. Isso é terrível. Só um minutinho, pessoal, que o problema aqui claramente é entre a cadeira e... Não, Mariana, não é. Isso é um problema monitor. técnico. Isso é um problema técnico. Então, disposições preliminares, composição, organização interna. Ó, é isso aí mesmo. Então, ó, compete ao coordenador. Então, você está trazendo para a coordenação sua essas competências. Aí, por exemplo, ó, você convoca e preside as reuniões da Câmara Técnica. Aí você precisa de um suporte, a secretaria te dá esse suporte. Você propõe e valida os itens de pauta das reuniões. Você propõe e valida, ou valida. A secretaria vai te apoiar. Estimular os demais membros a apresentar resumo, redigir e assinar pareceres técnicos elaborados pelos membros da Câmara Técnica sobre assuntos de sua competência, acompanhar o andamento e assim por diante. E aí, quando você vai, agora desce nas competências do secretário. Ó, preparar a pauta e convocações da reunião. A secretaria, ela dá o suporte. Aí, da forma, é igual eu falo para vocês, ó, preparar a pauta, expedir correspondência. Então, tudo que vocês nos solicitam vai ser feito. Aí, a colocação da Isabel é o seguinte, não foi solicitado e ela encaminhou da forma que ela entendeu que atenderia, né? Agora, da forma como vocês solicitaram, a gente vai trazer para vocês. Tá? Tudo que vocês solicitarem, nós vamos tentar fazer sempre da melhor forma possível, como a gente sempre tenta. O problema é que não foi solicitado. E aí ela entendeu que o que vocês haviam solicitado, ela já tinha encaminhado, porque são as normativas, mas aí você veio e explicou, você quer que ela explica, né? Na forma de um parecer. Aí, não, na verdade, nem precisa ser um parecer, Sandra. Desculpa te interromper, eu não sei se você estava aí quando eu falei. Pela solicitação do conselheiro Paulo, que eu também compreendi, creio eu que talvez na forma de nota, a fim de contribuir para a conclusão dos trabalhos, fazer uma pesquisa prévia, não exaustiva, né, mas de forma contributiva, a fim de trazer, a princípio, normas da mesma ordem que seriam revogadas de forma expressa, para contribuir com a correta, o correto comando, o comando mais claro da normativa. E eu até falei com a Isabel que são muitas resoluções, mas aqui nós estamos falando de deliberação normativa. É uma deliberação normativa que será publicada. Então, por via de consequência, a deliberação normativa, ela revoga normas da mesma natureza, expressamente, tá? Para as resoluções que forem levantadas, nós vamos precisar levar isso a conhecimento, talvez da diretoria, para ver como isso vai ser tratado. Se isso vai ficar só no campo tácito, que acontece, não está errado, existe uma previsão para revogação tácita de normas, mas creio eu, e essa é a condução dos trabalhos que eu sempre participo, e também acredito que o comitê vai estar aqui, que a Câmara Técnica vai estar aqui de acordo, quanto mais específicos e claros nós pudermos ser, melhor vai ser, não só para nós, mas para aqueles que vierem a nos substituir, para a próxima administração, para quem quiser fazer uma consulta. Então, é somente no intuito de apresentar um trabalho saneado, completo e com mais clareza, tá? A gente não quer de forma nenhuma, Isabel e Sandra, acho que eu posso falar pelo Paulo nesse sentido, a gente não quer trazer
competências para vocês que vocês não têm, mas a contribuição de vocês para nós e para todos os conselheiros, ela é preciosa, pela vivência que vocês têm, pelo conhecimento que o jurídico da aba tem pelas normas que já foram editadas. Então, se isso for possível, pode ser na forma de nota, só para ficar um pouco mais claro para nós, para nos ajudar. Eu fiz uma pesquisa prévia, dentro dos meus limites, e a título DDN, eu identifiquei essa número 5, que a Isabel, inclusive, já me falou que de DN só tem essa mesmo, né? Então, eu já colocaria essa DN aqui no artigo 20, por exemplo. Entendeu, Sandra? Então, seria Entendi. só para ver se vocês podem fazer essa nota para nós e mandar Claro, após a reunião? Pode ficar como claro. encaminhamento? Pode, já sim, já está anotado. Inclusive, Mariana, essa observação que você fez, ela não vai enriquecer somente o plenário e as instâncias do comitê, mas sim a agência, porque facilita o nosso trabalho, tá bom? A gente só tem a agradecer. Aí, o que a gente vai fazer? A Isabel vai pegar a informação que ela havia encaminhado por e-mail, vai transformar em nota técnica, nós iremos encaminhar para vocês verificam se assim atende. E aí, se não, vocês dão um feedback e a gente faz da forma como vocês pretendem que chegue até ao solicitado, certo? Ok. Conselheiro Paulo, o senhor acha que esses encaminhamentos atendem ao seu pleito? Conselheiro Paulo, não estamos te ouvindo. Perfeito, presidente. De forma alguma, eu conheço o trabalho da aba, né, desde da fundação do próprio comitê lá em Sacramento, lá em 1999, eu acompanho, já fui conselheiro, já fui de Câmara Técnica, e o trabalho da aba é super importante, e nesse sentido aí é mais de contribuição, e um exemplo maior que nós temos aí, né, a senhora como membro do Copan, viu que aí o avanço que foi, como exemplo, a DN 217, estabelecer ali quais foram as DN que foram revogadas. Aquilo ali foi de uma valia e de um trabalho, assim, nossa, muito bom. Eu acho que a contribuição aí, tanto da Isabel quanto da doutora Sandra, aí vai ser excelente para o funcionamento aí, né, do comitê. Obrigado, viu? Paulo, inclusive, enquanto ainda servidora pública de carreira, eu trabalhei na DN 217. Agradeço muito o seu reconhecimento, porque deu bastante trabalho. Mas o senhor viu que, como é necessário a gente ser mais claro, né, mais assertivo, porque realmente restam muitas dúvidas. Muitas das vezes nós estamos diante de normas que têm mais de um assunto. Então, às vezes, em um assunto ela foi revogada, né? Não é a abrogação, é a derrogação, em outro ela não foi. Então, principalmente nesses atos administrativos ordinatórios, isso fica muito complexo, deliberação normativa, portaria, até a via de resolução conjunta. Eu, quando ingressei no IEF, vocês vão ver em 2013, a primeira coisa que eu fiz foi revogar 153 portarias do IEF, que já não estavam em vigor. Então, esse saneamento normativo é muito importante, porque quem está na ponta, qualquer interessado que talvez seja leigo no assunto, para ele fica muito mais fácil saber o que está valendo ou não. Vocês me perdoem, pode ser uma chatice da minha parte, mas eu prefiro que a gente conduza os trabalhos assim, e lembrem-se, podem se opor sempre que julgarem necessário, ok? Então, fica de encaminhamento, né, nesta reunião, que o jurídico da aba vai nos brindar com um trabalho de levantamento normativo sobre não só as deliberações normativas, e também algumas resoluções, algumas outras normas que estiverem em suposto desacordo com essa minuta que nós estamos tratando, para que a gente possa conduzir os trabalhos de uma forma mais clara e mais completa. Bom, mais alguma colocação? Paulo, eu vejo que você está com a mão levantada. Está sem áudio, Paulo? Abra o áudio para nós. Presidente, não, foi erro meu aqui, tá? Mas eu corroboro tudo aí que a senhora pontuou. Muito obrigado.
Perfeito. Vou colocar em votação essa nossa primeira minuta nesse formato que foi discutido nessa reunião, para que nós possamos dar encaminhamento aos trabalhos. Aqueles que estão de acordo com as discussões e a minuta colocada em reunião, fiquem como está. Aqueles que têm alguma discordância, gentileza manifestar.